Mas você sabe que muita gente está errando na falta de humildade porque acha que humildade está ligado ao que se tem. Tipo assim, eu não tenho nada, então eu sou humilde. E não está ligado a isso. Tem muita gente que tem muita coisa, mas age como se não tivesse nada. Não tenta mostrar para os outros, não tenta ser melhor do que ninguém, não tenta se sobrepor, não tenta competir. Hoje eu quero falar sobre as reações do coração. A humildade tem muito a ver com as reações, não com as ações, presta atenção, não ações. Reações. O que é uma reação? Quando eu faço algo com você, você reage. Então presta atenção, quando você não me fez nada e eu faço, é uma ação. Quando você me fez e eu vou contrapor, eu vou reagir. Hoje eu quero falar sobre as reações do coração, porque o que denuncia se você é humilde ou não são as suas reações. As ações podem ser pensadas. E ações pensadas você pode enganar, você pode fingir. Ações pensadas você pode se treinar, você pode ser um ator da vida. Agora, reação não. Reação, irmão, revela o estado do seu coração. E tem tanta gente precisando ser humilde, precisando aprender a ser humilde. Tem tanta gente perdendo oportunidades por falta de humildade. Por exemplo, se eu tivesse que recomeçar hoje, recomeçar a vida hoje, eu só ia pedir duas coisas para Deus: conhecimento e humildade. Porque com conhecimento eu ia saber o que fazer, com humildade eu não ia me opor a começar de baixo, a fazer o que precisa ser feito. Então conhecimento e humildade é o que eu usaria, por exemplo, se eu tivesse que recomeçar a vida. E me diz uma coisa, você está preparado para viver uma vida de humildade? Você está preparado para avançar nisso? Porque uma vida de humildade vai exigir que você mate um pouco da sua vaidade, da sua arrogância. Mate um pouco não, perdão. Não dá para matar um pouco. Que você elimine, que você extermine a vaidade, a arrogância e o desprezo do seu coração. A vaidade, a arrogância e o desprezo do seu coração. O que é a soberba? A soberba antecede a queda. O que é a soberba? É quando você acha que é intocável. Ninguém consegue estar do meu nível, ninguém consegue me encostar porque eu sou. Porque quando a soberba é você achar que você é o melhor mesmo e acabou. A arrogância é quando você faz com os outros, entendeu? Quando eu me acho melhor do que você e deixo claro. Então, poxa, cara arrogante. Pô, diminuiu o cara, diminuiu o fulano, entendeu? O vaidoso é o que está mais preocupado com ele, com a imagem dele, do que com os outros. O fruto disso tudo é o desprezo. Se Deus nos chamou para amar o próximo como a nós mesmos, como nós vamos desprezar alguém? Se nós desprezamos, nós estamos quebrando um princípio. E quem quebra princípio é quebrado pelo princípio. Então, se você não cumprir princípio, você vai quebrá-lo. Se quebrá-lo, ele te quebra. Se você não resolver o problema da vaidade, arrogância, soberba, desprezo no seu coração, você vai ficar quebrando o princípio o tempo todo. E aí você vai começar a afastar pessoas que eram bênçãos divinas na sua vida, eram portas que se abririam para você, e aí você vai começar a fechar essas portas, vai começar a se desconectar dessas pessoas. Porque essas pessoas que são bênçãos divinas não suportam andar do lado da arrogância. Eles não conseguem, né? Que eles não só não gostar, eles não conseguem andar do lado do orgulho. E se isso está em você, você perde a oportunidade de estar conectado com pessoas que são as portas divinas para o seu destino profético, você viver aquilo que você tem que viver. Então a humildade, ela não só precede a honra, ou seja, quanto mais humilde você for, mais honrado você vai ser, como ela também te conecta com as pessoas certas. É constrangedor, por exemplo, eu vejo hoje pessoas muito bem-sucedidas que continuam humildes. Você fala assim, olha, o fulano é muito humilde, né? Ele cumprimenta até o porteiro. Não, isso não é humildade, isso é educação, Cumprimentar o porteiro é educação, não é humildade. É lógico que tem gente que, por ser arrogante, acaba sendo deseducado, acaba sendo deselegante. O cumprimentar é educação, pode ser por estratégia. Você não mede humildade de alguém por quem ele cumprimenta. Não se engana, não. Senão você vai cair em conta de fadas. Então, o estado do coração revela a vaidade, a arrogância, o nível de desprezo que ele tem pelos outros, e é pelas reações que a gente calcula. Não é pela ação, é pela reação.
Saber que a gente mostra se é humilde ou não nas pequenas coisas. O que isso tem a ver se você tem dinheiro ou não? O que isso tem a ver se você tem título na parede, diploma ou não? É estado do coração. Então nós reconhecemos a humildade, não é se ele cumprimenta todo mundo, são as reações diante das situações do dia a dia. Reações diante das situações do dia a dia. Às vezes uma pessoa quer arranjar problema com você e você, sei lá, tem uma função básica na vida, mas acho que é importante você falar. Você sabe com quem você está falando? Isso é o quê? Se não for orgulho, se não for soberba, se não for desprezo pelo outro. Então, assim, se nós resolvermos o problema da humildade na nossa vida, a gente dificilmente vai brigar, vai entrar em confusão, vai se comparar com os outros, o que vai preservar a nossa vida emocional. Dificilmente a gente vai entrar em conflitos desnecessários, a gente vai quebrar o princípio da autoridade, de respeitar a autoridade. Ou seja, se nós formos humildes, a gente só vai atrair coisa boa para a nossa vida. Eu sou um defensor da humildade, não só porque a humildade precede a honra, ou seja, logo depois de ser humilde você vai ser honrado. Mas é porque Deus ama o coração humilde. A Bíblia diz que Deus rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que é receber graça de Deus? A graça é a simpatia divina, é o que faz todo mundo gostar de você. É o que faz fazer fila para as pessoas querendo escutar você. É o que faz os negócios virem na tua mão. Você fala, caramba, os melhores negócios procuram você, porque você tem graça. Quem não tem graça é sem graça, ninguém gosta, ninguém quer. Mas para ter essa graça divina, você precisa ter um coração humilde, porque ele rejeita os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Se nessa quinta-feira você quer a graça de Deus, você reconhece que é somente com a graça de Deus você consegue avançar com a tua família, com o teu casamento, com o teu negócio, com a tua vida financeira, somente a graça de Deus, então você vai precisar se treinar na humildade. Você vai precisar eliminar da sua vida, anota aí, a vaidade, a altivez, a arrogância e o desprezo. Isso não pode estar no seu coração e nem no seu vocabulário. Isso não pode fazer parte da sua vida. Isso não pode fazer parte da sua trajetória. Isso não pode fazer parte do seu dia a dia. Você quer saber como um humilde de verdade age? Pega papel. Se você não pegou papel e caneta, pega papel e caneta. Anota aí. Uma pessoa realmente humilde ajuda a quem pode. O orgulhoso não gosta de ajudar. O orgulhoso gosta de competir. O orgulhoso gosta de falar... o humilde não fala mal de ninguém. Por quê? Porque ele não se acha melhor do que aquela pessoa. Ele vê a pessoa, às vezes, errada mesmo e fala assim, poxa, eu também já fui assim. Ele é humilde para lembrar de onde ele veio. Ele não consegue julgar, não consegue apontar dedo. Quando você vê alguém falando mal dos outros, julgando, orgulhoso. O humilde ajuda os outros e o humilde não julga ninguém. Anota aí. O humilde ajuda os outros e o humilde não julga ninguém. Ou seja, ele ajuda e não julga. Ajuda e não julga. Porque não julga, ele ajuda. Então você precisa aprender a reconhecer as pessoas humildes. Você lembra da passagem da mulher Cirofenícia? Aquela mulher de origem grega que vem pedindo das regiões de Tiro e Sidom. Jesus estava fora da fronteira de Israel, lá no norte de Israel. Ele vem andando, uma mulher vem gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus, por 3 vezes, deixa ela de lado, não atende na primeira. Na segunda fala, não posso, eu vim para os perdidos da casa de Israel, não vim para você. Você não é nem de Israel, eu vim para salvar Israel. Ela continua insistindo, na terceira Jesus dá uma nela. Fala assim, eu não posso tirar o pão dos cachorrinhos, o pão dos filhos, e jogar para os cachorrinhos. Eu não posso tirar o pão dos meus filhos, que são judeus, e jogar para os cachorrinhos, que é o teu povo. Aquela mulher podia ter ficado... Qual seria a reação? Reação de quem é maltratado. Reação de quem é desprezado. Reação de quem é colocado de lado. Então vai você! Aquela mulher abaixou a cabeça e falou, mas Jesus, até os cachorrinhos precisam comer das migalhas que caem da mesa dos filhos. Jesus, pela primeira vez, olha no olho dela, fala assim, agora essa mulher ganhou minha atenção. O que ganhou a atenção não foi o pedido, não foi o desespero, foi a humildade. Jesus falou, nem em Israel eu vi um coração, nem em Israel eu vi uma pessoa assim, eu vi uma fé assim. Pode ir embora, que vai ser conforme você está pedindo. E a filha dela foi instantaneamente curada. Então, gente, a nossa humildade é testada no confronto.
A nossa humildade é testada nas reações, não é nas ações, não. As ações podem ser premeditadas, as reações são na hora. Se você realmente não tiver um coração humilde, por mais que você se esforce nas ações para sê-lo, na reação vai denunciar que você é arrogante, que você é vaidosa, que você é soberbo, soberba, que você despreza as pessoas, que você é altivo. Sempre olhando assim, de cima para baixo. Nós temos que aprender a ter um coração humilde, porque nas nossas reações seremos revelados. E quando todo mundo entender que realmente, através das reações, nós temos um coração humilde, essas pessoas começam a abrir portas que jamais se abririam para a gente. Jamais se abririam para a gente. Então eu quero te desafiar a alimentar a humildade no seu coração. Eu quero te desafiar a alimentar esse espírito humilde, esse espírito quebrantado. Você não pode, enquanto fortalece a sua mente, que a sua mente tem que ser forte, você não pode endurecer seu coração. Seu coração não pode se ensoberbecer porque agora você está pensando melhor, porque agora você está tendo mais resultado, porque agora você está crescendo. Ao contrário, quanto mais forte for a sua mente, mais humilde precisa ser seu coração. Repete comigo. Quanto mais forte for minha mente, mais humilde deve ser meu coração. Se você aprender isso que eu estou te ensinando agora, a sua vida muda. Se você aprender isso, as coisas começam a melhorar na estrada da sua existência. Mente forte, mas coração humilde, coração quebrantado. Porque a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não pode resistir. Ou seja, um coração humilde, que reconhece seus erros. Outro sinal de quem é humilde, reconhece os erros. Não, foi eu que errei, desculpa. Sabe pedir perdão. Sabe se desculpar. Sabe falar, eu errei e não vou fazer de novo. Você reconhece muito a humildade de uma pessoa pelas reações e pelo nível de reconhecimento de erro. Eu realmente errei. Quando a pessoa quer provar por que errou, não foi bem assim, não fui bem eu. Nós precisamos aprender que o coração humilde vai nos fazer sentar em mesas que nunca imaginamos. O coração humilde vai nos levar a servir pessoas que vão abrir as portas certas para a gente. O coração humilde vai nos fazer recomeçar em áreas da nossa vida, agora com conhecimento e com humildade. O coração humilde vai nos conectar com o nosso destino profético. Vai nos dar um espírito quebrantado e contrito. E Deus não vai resistir, Ele vai fazer a obra que precisa ser feita em nossas vidas.